Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós iremos abordar as ideias de evolucionismo. Até meados do século XIX, a ideia mais comum para explicar como os seres vivos estavam no nosso planeta era a ideia do fixismo ou do criacionismo. Nessa teoria, todos os seres vivos haviam sido criados por um ser onisciente, onipresente ou onipotente e haviam sido colocados aqui da forma com que existiam e não se alteravam. Por isso o nome da teoria é fixismo. Um dos primeiros a contrariar essa ideia no começo do século XVIII foi um cara chamado Georges Louis Leclerc, conhecido como Conde de Buffon. Para o Conde de Buffon, as espécies se modificavam sim, de forma restrita e obedecendo a um molde interno. Essa teoria é uma teoria inicial sobre as ideias evolucionistas, ou seja, ela contém ideias evolucionistas, mas ela também tem os seus problemas. Tendo em vista que nessa época, algumas ciências ainda eram incipientes, ou seja, ainda estavam começando. Nessa época, no século XVIII, começo do século XIX, nós temos o estabelecimento da geologia, da geografia, da paleontologia e da biologia, de fato, como ciências. Mais ou menos uns 50 anos depois do Conde de Buffon, surgiu um cara na França chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, que era conhecido como Cavaleiro de Lamarck, que trouxe uma ideia para revolucionar tudo o que se imaginava sobre a evolução das espécies. Para o Lamarck, esse processo de evolução, ou seja, de mudança, era um processo gradual que aumentava de complexidade ao longo do tempo. Ou seja, a gente começava com organismos simples e terminava com organismos complexos. Um ponto importantíssimo da teoria do Lamarck é que ele diz que as espécies se modificam de acordo com a sua necessidade, ou seja, o ambiente força a mudança e faz com que esses seres tentem sobreviver, passando a usar, mais ou menos, certas partes do seu corpo ou certas habilidades. Para essa parte final da minha fala, ele deu um nome: Lei do Uso e Desuso. Segundo essa lei, quanto mais eu utilizasse um membro ou uma parte do corpo, mais esse membro se desenvolveria, e o oposto também vale. Quanto menos eu utilizar, menos se desenvolve, portanto se atrofia e tende a desaparecer. Isso, em partes, é uma boa maneira de explicar como as coisas acontecem. Por exemplo, quando a gente toma sol, a gente ativa a produção de melanina das nossas células. Portanto, a gente passa a ter uma tonalidade mais escura, como forma de proteção. O Lamarck também acreditava que essas características que eram produzidas pela lei do uso e desuso eram transmitidas para as próximas gerações. Para essa lei, ele deu o nome de Lei da Transmissão ou Herança dos Caracteres Adquiridos. Essa lei é bem interessante. Se a gente parar para pensar que até então a gente não falava sobre genética, essa lei é uma boa forma de explicar como a gente passava de geração em geração as características interessantes. O maior exemplo que a gente tem de lamarquismo, na verdade, não foi o Lamarck que deu. Quando a gente pensa naquela ideia do pescoço da girafa e a gente supõe que as girafas desenvolveram seus pescoços porque elas não conseguiam mais se alimentar do alimento rasteiro nas savanas e, portanto, alongaram os seus membros para alcançar o alimento que estava na copa das árvores, nós estamos pensando justamente na lei do uso e do desuso e na lei da transmissão das características adquiridas. Nesse exemplo, houve uma necessidade ambiental, ou seja, o ambiente direcionou a evolução e o resultado disso foi justamente o pescoço alongado das girafas. Interessante, não é? Quando a gente pensa mais a fundo no que o Lamarck quis dizer para a gente, essa também é uma boa forma de explicar como as coisas aconteciam. Porém,
ela era muito rasa, pois ela não tratava especificamente dos mecanismos, ou seja, como essa característica ela era mantida ou eliminada, ou transmitida ou não transmitida. Essa ideia do Lamarck para explicar como as espécies se modificam durou aproximadamente 50, no máximo 100 anos, porque depois dele apareceram dois caras, um deles chamado Charles Robert Darwin e o outro chamado Alfred Russel Wallace. Esses dois naturalistas britânicos fizeram viagens ao redor do mundo com a ideia de mapear áreas pouco exploradas. O Darwin, especificamente, viajou ao redor do mundo, passando pelo Brasil, por outros países da América do Sul, pela região do Pacífico, pela África e retornando à Inglaterra. Na sua viagem, o Darwin passou especificamente por um lugar chamado Arquipélago de Galápagos, na região do Oceano Pacífico. Nesse local especificamente, o Darwin observou algumas coisas muito interessantes. O Darwin percebeu que existia uma espécie de pássaro chamada tentilhão que exibia uma diferença muito grande de bicos adaptados a diferentes hábitos alimentares. O Darwin, então, recolheu uma série de indivíduos dessa espécie e levou esse material para um especialista na Inglaterra. Esse especialista, então, analisou o material, chegou à conclusão que, de fato, eram todos pássaros da mesma espécie e que, sim, as alterações de adaptação dos bicos eram referentes aos hábitos alimentares. Com essa ideia, o Darwin começou a supor que o ambiente tinha um papel muito importante na história evolutiva das espécies. O Darwin começou a pensar que o ambiente funcionaria como uma forma de selecionar as alterações que já existiam dentro de um grupo. Diferente do Lamarck, que dizia que o ambiente direcionava, o ambiente causava as alterações, para o Darwin, as alterações já existiam e o ambiente funcionava apenas como um agente selecionador. Portanto, deveriam existir pássaros, num período anterior ao atual, que possuíam diferentes bicos numa mesma ilha. Com esse gargalo ambiental, ou seja, com essa questão ambiental das alimentações diferentes, os pássaros foram selecionados. Quer ver um exemplo bacana? Numa ilha onde é necessário se alimentar de insetos, os tentilhões têm bicos adaptados a isso, ou seja, mais alongados, mais finos, capazes de capturar os insetos. Numa região onde é necessário comer semente, onde é necessário quebrar a casca das sementes, os bicos são um pouco diferentes. São mais robustos, mais curtos, possibilitando com que esses animais consigam acessar o seu alimento. Ao longo do tempo, os pássaros que apresentavam essa alteração vantajosa, de acordo com o seu ambiente, deixavam mais descendentes e, portanto, se tornam a espécie ou a variedade mais comum daquela ilha. O outro grande nome da teoria da evolução é um outro britânico chamado Alfred Russel Wallace. Ele também fez uma viagem parecida, como eu já disse no momento anterior dessa aula. O Wallace chegou às mesmas conclusões que o Darwin. Inclusive, chegou a mandar uma carta para o Darwin, pedindo para o Darwin avaliar o manuscrito dele, porque o Darwin já era conhecidamente evolucionista na sociedade britânica. Esses dois pesquisadores, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, chegaram à conclusão que todas as espécies evoluem por meio da seleção natural. Nessa ideia, o ambiente tem papel apenas de selecionar
e não como causador ou agente criador da variação. O Darwin se utilizou muito da teoria do Lamarck para explicar, inclusive, as suas ideias, e também se utilizou muito das ideias do Thomas Malthus. Vale a pena ressaltar que, durante a elaboração da teoria da evolução por meio da seleção natural, o Darwin não conhecia as ideias da genética. Gregor Mendel só faz os seus experimentos alguns anos depois do lançamento do livro A Origem das Espécies. Portanto, a forma com que o Darwin encontrou para explicar a variabilidade que ele encontrava no ambiente foi justamente utilizar as teorias do Lamarck, lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas. Parece estranho, não é? A gente pensar que o Darwin se utilizou de uma teoria que o antecedia, que era considerada, inclusive, uma teoria incompleta, mas essa era a melhor forma que a gente tinha na época para explicar como as espécies evoluíam. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar justamente de como a lei da seleção natural se junta com a genética para que a gente tenha, de fato, uma teoria moderna sobre a evolução das espécies. Notem que a teoria do Darwin é a melhor teoria que nós temos até hoje, com as suas novas alterações, de acordo com a genética, mas continua sendo a melhor teoria que nós temos para explicar como, de fato, as espécies mudam ao longo do tempo.